Boa noite para vocês. Mais um domingo estamos aqui para nossa transmissão do culto de hoje, dia 14 de junho, um dia especial para nós batistas livres, que estamos num processo aqui hoje de dedicar esse dia à oração, ao jejum, clamando a Deus pela nossa nação, um dia especial onde a gente teve a oportunidade de orar pela nossa vida, pela vida da população desse mundo que tem sofrido e padecido pela doença do coronavírus e todos os seus efeitos, tanto emocionais, psicológicos e espirituais, na política, na economia, e oportunidade de interceder pelas igrejas também. Então hoje, esse domingo tem sido importante e logo veremos o resultado de tudo isso, desse dia de oração. Deus vai atuar grandemente nas nossas vidas, na nossa nação e nesse mundo. Bem-vindo para mais essa oportunidade. Vai se acomodando, vai chegando aí para esse momento que a gente tem. Hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa continuação do nosso estudo no livro de Tito. Já passamos pelo capítulo 1, hoje vamos começar o capítulo 2. Daqui a pouco eu vou dar mais informações sobre isso, mas vai chegando, vai se acomodando, e logo a gente está de volta aqui depois da música. Vamos preparar nossos corações para buscar a Deus da melhor forma possível. Então, louve a Deus com alegria, cante aí onde você está. Daqui a pouco a gente retorna com a palavra.
Amém. Retornamos. Eu quero só comunicar para todos que nos acompanham, né? A nossa igreja aqui em Juiz de Fora, desde abril de 2019, a gente tem investido nas transmissões, né? E na gravação das mensagens dos cultos e disponibilizando essas mensagens no nosso canal no YouTube. E depois de um tempo começamos a transmitir ao vivo pelo Facebook, dentro da nossa estrutura e condições que a gente tinha. Quando chegou agora o início da pandemia em março, tudo ficou online, então a gente começou a fazer as nossas lives, nossas transmissões e tudo mais. Só que a internet nesses horários está bem congestionada, a qualidade não ficava boa. Então nós tomamos uma nova atitude, que foi preparar as mensagens de antemão. Tudo é gravado com antecedência, a gente faz uma edição e programa para os vídeos saírem no horário, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tanto que você está vendo estreia aí, né? Sai ao vivo nesse formato. Porque aí não está em variação de sinal, problema de cair, essas coisas não ocorrem, né? Já fica os vídeos nos servidores das plataformas, então a qualidade fica melhor, tem como a gente colocar uma música mais adequada, fazer as transições, colocar os letreiros direitinho, só para você entender como tem sido esse processo. E durante esse tempo nós temos também nos preparado para o retorno. Então o nosso Ministério Digital de Transmissões, ele vai ser ampliado e tem sido melhorado. A gente está fazendo vários testes, estamos investindo em várias coisas, tanto para esse período ainda, quanto para quando voltarmos, termos as nossas transmissões da melhor forma possível, principalmente no nosso canal no YouTube. Por isso que eu já peço para você, se você participa da nossa página no Facebook, mas ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá depois que terminar esse vídeo, né, essa transmissão, você vai lá no YouTube e se inscreve lá, youtube.com/pibljf. Se você estiver pelo computador, se estiver no celular, entra no YouTube, pesquisa lá Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora ou Batista Livre de Juiz de Fora, que vai aparecer o canal da PIBLJF. Você se inscreve lá, marca o sininho para receber as notificações, porque assim que a gente voltar, nós vamos ter as transmissões dentro de uma nova plataforma que a gente está migrando. Então vai ficar melhor a gente focar principalmente nessa plataforma, e os links vão ser colocados na nossa página no Facebook, tá? Mas as transmissões especificamente no YouTube. Então, por enquanto tá tudo normal, né? Mas logo a gente vai estar migrando para essa plataforma, uma forma de otimizar e dinamizar todo o preparo, os trabalhos, tudo mais. E para a qualidade ficar melhor também. Então eu peço para você, se ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal. Mas não deixe de seguir nossa página no Facebook não, que ela vai continuar lá da mesma maneira, tá? Então eu queria deixar esse recado para a gente poder participar. Vamos abrir então nossas Bíblias em Tito. Abre aí no livro de Tito capítulo 2. O assunto de hoje, o nosso tema é o dever das classes. Eu acho muito interessante que Paulo começou o primeiro trecho do capítulo 1 falando sobre convicções, depois falou sobre a liderança saudável e irrepreensível, né? O modo de vida de todas as pessoas, incluindo os líderes. Depois ele falou sobre o cuidado com as más influências, e aqui ele fala sobre uma vida, agora no capítulo 2, sobre uma vida decente, como essa vida decente deve ser vivida através de todas as classes de pessoas, os mais jovens, os mais velhos, as mulheres, os homens, os servos, aqueles que trabalham debaixo da autoridade de outra pessoa. E qual é a vida decente que todos devem defender o comportamento e viver dessa maneira.
Então Paulo ele trata disso de uma maneira muito interessante, né? Nos primeiros 10 versículos aqui do capítulo 2. É interessante como ele mostra como deve lidar o Tito como o líder, né? Como líder, e como ele deveria instruir os outros líderes, a forma e o carinho que ele trata, como eles devem tratar cada classe de pessoas, ao mesmo tempo instruindo como cada classe deve lidar com os outros, é algo fantástico. Então vamos começar lendo aqui esse trecho, versículos de 1 a 10, a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui que ele vai falando. Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Então ele começa falando isso aqui. Você, Tito, você líder, você que é um responsável por vidas, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem que ter uma vida decente, de caráter, de conduta que combina com o que é dito através da boca, uma conduta correta de acordo com a realidade dos fatos. Então isso é muito interessante. Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. E aí aqui ele começa a falar sobre a classe de pessoas, ele deve lidar com os mais velhos. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Então é interessante aqui os mais velhos. Os mais velhos devem ser dignos de respeito, moderados e sensatos. A gente sabe que a pessoa, quando vai envelhecendo, né, com certo tempo ela começa a criar certas manias, certas dificuldades, certas questões que vai gerando uma série de complicações, né? E vai tirando um pouco do respeito dessas pessoas. E quanto mais cheio de mania a gente que vai ficando mais velho vai ficando, menos paciência a gente tem com os outros, menos paciência os outros têm com a gente. E aí muita da sensatez vai se perdendo, muito do respeito vai se perdendo, mas tem que se tomar cuidado, né? Porque são valores importantes. A sensatez tem que ser cuidada. Então, os homens, as pessoas mais velhas, né? Os homens mais velhos têm que ter essa responsabilidade de se policiar para ver se ele está mantendo a sensatez, o bom senso, né? E se ele está sendo digno de respeito. Outra coisa que ele fala aqui nesse versículo 2, que nós os homens mais velhos devem conhecer e crer na verdade. Eles devem ser os exemplos de pessoas que conhecem e creem na verdade. Então, se você se enquadra nessa classe, você tem uma responsabilidade de conhecer e crer na verdade. E que, como ele fala no versículo 1, né, que a vida decente deve acompanhar o seu cristianismo que nós professamos. Então deve conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Como eu falei da falta de paciência, muitas vezes as pessoas mais velhas, né, os homens mais velhos são meio turrões, né, não faz as coisas muito com amor e perseverança, já estressa, larga para lá. Então, isso é um ponto interessante a gente analisar, a gente pensar, né? Se temos buscado essa sensatez, esse comportamento moderado que leva realmente o cristianismo a um outro nível, né, de vivência.
Então é importante. Então Paulo fala para Tito essa forma que cada um deve, os homens mais velhos devem ser exortados a esse comportamento. Então, a classe de pessoas, os homens mais velhos, devem ter esse comportamento. Aí ele vem falando agora no versículo 3 sobre as mulheres mais velhas. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro falando mal dos outros e não devem estar escravizadas ao vinho. E sim serem mestras do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que a conhecem. Então aqui tem bastante informação interessante. Então, a classe das mulheres idosas. O que ele coloca? A responsabilidade delas instruírem as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. É interessante que a Bíblia trata que em alguns, quando a gente pega em Efésios, né, quando Deus pega o relacionamento do casamento e trata como a mesma coisa do relacionamento dele de Cristo com a igreja, marido e mulher. Então ele fala que os maridos devem amar a sua mulher. É interessante que aqui é a primeira vez que ele fala para as mulheres amarem seus maridos e filhos, porque isso normalmente é natural. Mas as mulheres mais idosas, como eu falei, né, as pessoas que vão ficando mais velhas vão tomando outra situação, que às vezes outras questões de personalidade vão assumindo. E o que é importante é que as mulheres mais velhas têm a vivência que as mais novas não têm. E antigamente as mulheres mais velhas tinham uma grande preocupação em instruir as mulheres mais novas, instruírem suas filhas, suas netas, suas sobrinhas a terem e desenvolverem valores familiares, valores de vínculo familiar que geravam uma sociedade mais estabilizada. Hoje em dia, o foco não está nas mulheres mais idosas em instruírem as mais jovens a terem valores familiares tão importantes como antigamente. Hoje o foco é mais na carreira, o foco é na própria pessoa, o foco é naquilo que ela pode se tornar no poder, empoderar, né? Essa palavra ela é muito mal usada, né? Como se a mulher empoderada ela sobressaia aos outros, ou que ela alcance um poder que ela não deveria ter. Não é nada disso. Deus criou homem e mulher da mesma maneira, cada um com seu papel diferente na sociedade. Aqui ele está falando de papéis, o dever que cada classe tem com os seus devidos papéis na sociedade. A importância da influência, tanto os homens mais velhos devem exercer uma influência de bons valores, quanto as mulheres mais idosas devem instruir as mais jovens com esses valores. Porque o que a gente vê, a banalização hoje da família, a banalização do relacionamento, a banalização do casamento, a banalização muitas vezes da maternidade, a banalização da paternidade, são valores que se perderam porque não houve instrução dos mais velhos aos mais jovens com esses valores. Coisificou as pessoas, coisificou as instituições. A família virou uma coisa e não realmente uma família. Por isso que a Bíblia está colocando aqui, ensina, né, as mulheres mais idosas
ensine elas a serem mais calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Instruírem as mais jovens a amarem seus maridos e filhos. A família é o grande legado que você pode deixar, né? Você pode deixar muita coisa. Você pode deixar bens materiais e outras coisas, mas o legado da família, de valores, de instrução, de um caráter bem construído, isso é grandioso. E ninguém vai construir um bom caráter na sua descendência se você não tem calma e atenção. Então as mulheres precisam ter calma, precisam ter atenção. E Deus está instruindo. Isso não serve só para elas, mas no caso aqui é especificamente para elas. Ele fala que não deve andar de um lado para o outro falando mal dos outros. Né? Tem muito homem que faz isso também. Mas às vezes, o que acontece? Muitas, não estou falando que é via de regra, mas acontece muito, que às vezes as mulheres mais idosas, quando já estão aposentadas e se permitem ficar numa vida muito ociosa, a vida ociosa vai gerar o quê? Fofoca. Então aí vai ficar falando os mal dos outros em tudo quanto é lugar. Então, Paulo fala para Tito instruir as mulheres. Olha, não fiquem por aí falando mal dos outros, né? Andando de um lado para o outro. Não devem estar escravizadas ao vinho, não ser dadas ao vinho, a vícios. A vida de vício não deve fazer parte de uma boa influência para os mais jovens. Então você que é mais velho e tem algum vício e depois vai querer instruir os mais jovens para não fazerem certas coisas que eles veem você fazendo, como eu falei isso na semana passada sobre as más influências, né? Semana passada ou outro dia. Se você quer influenciar bem a sua descendência, o seu filho, o seu neto, ele tem que ver você fazendo aquilo que você está ensinando. Senão, perde completamente o sentido. E ele fala aqui também no versículo 3, né? E sim ser mestras do bem. As mulheres idosas devem ser excelentes mestras, que ensinam bem como fazer o bem e como ser boas. Isso é uma virtude, né, da bondade, da benignidade de querer o bem e a bondade da prática do bem. E ele fala aqui no versículo 4, como a gente falou, essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos e a serem sensatas e terem a mente pura. Então, essa instrução, essa responsabilidade é importante. A gente vê muitas mulheres hoje que cresceram e não sabem, né? Não tem... foram criadas já numa cultura diferente. As mulheres hoje de 25 anos, às vezes não têm mais não foram criadas aprendendo a lidar com as coisas, não aprendem a lidar com críticas, não aprenderam a lidar com fracassos, ou aprenderam ou cresceram sem saber fazer nada dentro de casa, não sabe lavar uma vasilha direito, passar roupa, atividades que todos nós precisamos aprender. Estou colocando a carga sobre a mulher, não, todos nós precisamos aprender. É vergonhoso a gente crescer e não saber fazer nada. Tá adulto aí, igual criança, não sabe lavar uma roupa, passar uma roupa, lavar um prato, fazer algo na cozinha. Isso é complicado, né? E as mulheres devem instruir para que quando essas mulheres crescerem, né, as jovens cresçam e tenham as suas próprias famílias, elas passem esses valores para frente. São valores que vão construir famílias mais firmes, mais firmadas em boas coisas. Então isso é necessário, é importante.
Então ela deve ter sensatez, né? Como ele coloca aqui, deve amar seus maridos e filhos, como eu já disse também, não tratar o marido ou o filho como coisas que são estorvos da vida, mas realmente amar, ter atitudes de amor, atitudes em prol do bem-estar da família, do bem-estar deles. Aqui é importante que aqui esse dever das classes é a nossa responsabilidade em providenciar uma sociedade melhor. Então são nossas atitudes em relação aos outros, não é em relação a nós. Aqui não está falando de bem-estar próprio, aqui está falando sobre a importância de incutir valores nas pessoas. Então os mais velhos incutem bons valores nos mais jovens, para quando esses jovens crescem, eles vão reproduzir esses bons valores na sua descendência, e assim as coisas vão fluir melhor. Então ele fala sobre isso aqui no versículo 4. No versículo 5 ele fala, continua, e a serem sensatas e terem a mente pura, e a estarem ocupadas em seus próprios lares. Olha, isso é muito importante, principalmente na nossa sociedade atual, que o entretenimento, a vida instagrâmica está tão em alta, onde muitas pessoas colocam uma vida mentirosa no Instagram, e muitas pessoas acham que a vida é vida de Instagram, onde as pessoas só postam os bons momentos, os melhores momentos. E às vezes a pessoa quer viver o Instagram, mas não quer viver a própria realidade dela. Então as mulheres, principalmente nesse caso aí, as mulheres, tem que pôr ordem no seu reino. A sua casa é o seu reino, e lá você toma conta, você tem as palavras, você tem o poder, e tem que dar atenção, como ele coloca aí. Seja sensata, tenha a mente pura e se ocupe com o seu próprio lar. O seu ambiente tem que estar sob o seu controle e debaixo da ordem correta. Então tem que estar em ordem, ser ocupado o que passa na sua casa. Muitas mulheres não têm ideia do que se passa dentro da sua própria casa, porque elas não têm nenhum tipo de interesse em se ocupar com o seu lar, com o seu ambiente familiar, com o seu ambiente de atuação, né? Eu tenho valores que a minha mãe me passou, e porque ela, dentro da casa dela, ali, ela sabia o que acontecia, e ali ela mandava, essa coisa não era do jeito ali, ela exercia a sua autoridade e a coisa tinha que fluir. Então eu carrego muito hoje desses valores, porque foi assim que eu aprendi. Valores, né, que ela punha a ordem na casa, e até hoje ela faz isso, ela coloca a ordem na casa, e eu trago esse valor, que eu acho que a casa tem que ter ordem. O seu ambiente que você vive tem que ter ordem. Então, se ocupar com a sua própria casa, não ficar a própria casa destruída, né, ou largada, e você vivendo uma realidade virtual, uma outra realidade paralela que não é a sua. Então a Bíblia te coloca nessa realidade, que você deve estar ocupado com a sua própria vida, com a sua própria realidade, com o seu próprio lar. E ele fala aqui sobre ser bondosas e obedientes ao marido. Isso é muito mal interpretado, essa questão da obediência ao marido. Não quer dizer que o marido manda nela, mas é questão de papéis. São papéis, cada um assume as suas responsabilidades dentro de uma família, dentro de um lar. E a submissão é a missão que o marido tem, essa é uma missão que cabe ao marido. A missão da mulher não cabe ao marido, cabe à mulher. E deve haver um respeito a essas realidades, a essas funções, a essas responsabilidades. E não deve se deixar isso de lado, ou ignorar, ou querer empoderar-se a ponto que você ignora os papéis dos outros
e a sua responsabilidade debaixo dos papéis de cada um. Você não exige respeito do seu filho contigo? Você não exige que o seu marido te respeite? Você não exige que a sua esposa te respeite? Então são papéis. São papéis que devem ser respeitados. Então a mulher, ela por questão de própria personalidade, ela quer tomar conta de tudo. Só que tem certas áreas que não é o papel dela. O papel dela tem que ser respeitado e o papel do homem tem que ser respeitado. Cada um no seu papel, no seu nível de atuação. Então, ser obediente a essa missão, a essa responsabilidade que Deus deu ao homem. Da mesma forma que o homem deve ser obediente ao papel que Deus deu à mulher. Cada um no seu papel. Porque não se pode tratar as pessoas na sua família como problemas, ou gerar o problema porque você quer sobressair, você quer que tudo seja só do seu jeito. Viver em comunidade exige respeito. Cada um tem o seu papel, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem a sua forma correta de lidar e honrar a Deus dentro desses papéis. A sociedade que hoje nós temos, ela está desestruturada, desvirtuada, porque o homem não exerce o seu papel, a mulher não exerce o seu papel. Homem e mulher não exercendo o seu papel, os filhos, a geração que vem completamente desorientada. Aí por isso esse surto de ansiedade, surto de depressão, surto de violência doméstica, surto de tudo quanto é desgraça social que tem, por causa que as pessoas não foram instruídas a exercerem o seu papel. E o caos chega do jeito que está. E a gente não quer isso, né? Então ele termina no versículo 5 falando aqui: de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. A fé, o cristianismo muitas vezes é desrespeitado, é difamado por mau exemplo. Mau exemplo de quem não compreendeu os princípios, não tem vivido os princípios, e aí bagunça todo o processo. Desencadeia uma desgraça completa. Mas Deus espera que você entenda o seu papel, entenda o dever que Deus te dá. Se você faz parte da classe dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, recai sobre você responsabilidades espirituais, deveres espirituais, de instrução, de bom senso, de atitudes, de construção de uma realidade, de uma sociedade, de uma descendência com mais estrutura familiar, estrutura espiritual, estrutura de valores, é o que tem faltado hoje em dia. Na semana que vem, domingo que vem, a gente continua esse trecho, que tem mais 2 classes para a gente ver, mas eu quero finalizar aqui com esse pensamento, que você que está na faixa etária, já considerado os mais velhos, qual o legado que você vai deixar de valores, de princípios? O que você está conseguindo imprimir nos mais jovens, nos seus filhos, nos seus netos, de valores? Quando você vê alguém, ou seu neto, ou seu filho falando, olha, isso aqui foi esse valor, esse cuidado com a família, essa valorização da pessoa, essa valorização do casamento, do matrimônio, da paternidade, da maternidade, do filho que querer copiar o exemplo do pai, da filha querendo copiar o exemplo da mãe, que os filhos querem fazer o que os pais fazem por admiração, por ver que bons princípios e valores cristãos, valores bíblicos estão sendo imprimidos nas suas vidas. Isso é grandioso. Eu espero que você tenha isso em mente. E se não tem sido, talvez os homens mais velhos que estão perdendo o bom senso, estão perdendo a moderação, estão perdendo o respeito, que mudem a sua atitude.
Se coloquem diante de Deus e remoldem a sua vida, o seu comportamento naquilo que Deus está colocando. E as mulheres mais idosas, que instruam as mais jovens. Instruam com a vida, instruam com palavras, instruam com ações reais de construção de valores, que imprimam valores na nova geração de mulheres. Que essa geração de mulheres mais fortes, no sentido que elas vivem valores eternos, não valores momentâneos, mundanos, mas valores bíblicos e eternos, de construção de uma sociedade firme, de um caráter onde Cristo reina, habita e direciona. São desafios grandes, mas essenciais para nós. Aí na semana que vem a gente vai falar sobre a classe dos jovens, o dever dos jovens, dos mais jovens e dos servos, dos trabalhadores, daqueles que têm a autoridade sobre si. Muito interessante que a gente vai ler. Então, vamos ter uma oração para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Senhor Deus, te louvamos pela tua grande bênção, pelo teu poder sobre nós, por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem agido em nossas vidas. Agradecemos esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Louvamos a Ti pela Tua Palavra, louvamos a Ti por esses princípios, a essas classes de pessoas. O Senhor fale a cada um, fale aos mais velhos, fale aos homens, às mulheres idosas, que desenvolvam ou que amadureçam ainda há tempo para isso, amadurecer essa ideia, esse comportamento, esses valores, e que possam tomar atitudes para imprimir na sua descendência, nos mais jovens, o teu caráter, o caráter do teu Filho Jesus. Que nenhum princípio seja desvirtuado, nenhum valor seja perdido. Que o Senhor ajude cada um de nós a desenvolver o caráter do teu Filho Jesus em nossas vidas. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos, bom domingo para você, bom fim de domingo, né? Deus abençoe sua vida. Quarta-feira estaremos de volta com o nosso culto, às 19h30. Deus abençoe, um grande abraço, fique ligado às nossas redes aí. Quero lembrar você, terminando aí a nossa transmissão, vai no YouTube, procura lá Batista Livre Juiz de Fora, se inscreve no nosso canal, marca lá. Vamos focar nessa rede para a gente desenvolver nosso conteúdo ali. Medita bastante na palavra, continua lendo o livro de Tito. A gente está fazendo esse estudo para que Deus nos ajude, nos abençoe nessa jornada, certo? Então, fique com a paz do nosso Senhor Jesus, tranquilo aí, tenha uma semana abençoada e a gente se encontra na quarta. Fui, até mais.